Sandro é um homem apaixonado e vive em busca de um amor de verdade. Não fantasia, não promessa vazia, mas parceria firme, alguém que fique quando o dia é comum e a rotina pesa. Ele não busca aplauso, busca reciprocidade, não quer ser admirado de longe, quer ser escolhido de perto, porque para ele amar é decisão diária, é permanecer à mesa mesmo quando o encanto já não é novidade. É por isso que ele entra na cozinha e é ali que realmente se realiza, cozinhando para demonstrar o que sente, independentemente de quem esteja à sua frente. Cada receita carrega cuidado, atenção e presença, cada detalhe é pensado, cada tempero é escolha consciente, porque a forma que ele encontra de amar é concreta, é prática, é servida quente em um prato. Charlotte Paulina, por outro lado, havia crescido em um ambiente onde sentimentos eram vistos como fraqueza. Sua família poderosa a moldou para ser fria, calculista e implacável. Desde cedo aprendeu que o amor não passava de uma ilusão conveniente usada para manipular e controlar. Seu olhar era duro, sua postura impecável, e cada palavra carregava a certeza de que não podia se permitir ser vulnerável. Ela era como uma muralha, firme, impenetrável e aparentemente inabalável. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, Sandro ficou imediatamente fascinado. Ele não conseguia evitar o impulso de elogiar, de admirar, de se aproximar. "Você tem um olhar que parece esconder mundos inteiros", disse, com aquele tom suave que parecia natural, sem esforço, como se fosse incapaz de conter o que sentia. Charlotte arqueou uma sobrancelha e respondeu com desprezo: "Você fala demais. E acha que palavras doces mudam alguma coisa? Não passa de um cozinheiro tolo." Mas Sandro não se deixou abalar. Ele começou a preparar pratos especiais só para ela, cada um com um toque delicado, como se fosse uma carta de amor disfarçada em aromas e sabores. Ele a elogiava, buscava arrancar um sorriso, oferecia pequenos gestos de bondade. Charlotte, porém, ridicularizava cada tentativa. "Você acha que um pedaço de bolo vai me impressionar?" dizia, rindo com ironia. Seu romantismo é patético. No fundo, porém, algo começava a se mover dentro dela. A bondade genuína de Sandro era diferente de tudo que conhecia. Ele não queria nada em troca, não buscava poder, apenas queria vê-la feliz. Isso a confundia. Charlotte sentia o coração se agitar em momentos inesperados, quando ele sorria sem motivo, quando se preocupava com ela mesmo após ser rejeitado, quando olhava para ela como se fosse única. Mas ela não podia deixar transparecer. Sua família esperava dela frieza, manipulação, controle. Mostrar afeto seria uma traição às aparências. Assim, a relação deles se construiu em tensão. Sandro insistia com gestos de carinho e Charlotte respondia com desprezo calculado. Mas cada palavra dele deixava uma marca invisível. Cada gesto quebrava um pedaço da muralha que ela havia erguido ao redor do coração. Com o tempo, Charlotte começou a perceber que havia algo diferente em Sandro. Ele não era como os outros homens que ela conhecia. Não estava interessado em poder ou status. Ele apenas queria estar ao lado dela, mesmo que fosse rejeitado. Essa insistência, essa pureza, a deixava desconfortável. Era como se ele estivesse lentamente abrindo brechas em sua armadura. Ela odiava admitir, mas às vezes, quando estava sozinha, lembrava das palavras dele e sentia o coração acelerar. E isso a irritava profundamente. Para manter as aparências, precisava ser ainda mais cruel, ainda mais fria. Precisava ridicularizá-lo, afastá-lo, mostrar ao mundo e a si mesma que não havia espaço para o amor em sua vida. Sandro, por sua vez, continuava acreditando. Mesmo diante das rejeições, mesmo diante das palavras duras, ele via em Charlotte
algo que ninguém mais via, uma vulnerabilidade escondida, um coração que, apesar de tudo, ainda podia ser tocado. O palco estava montado, um homem que acreditava no amor verdadeiro e uma mulher que precisava esconder o que começava a sentir. Essa contradição crescia dia após dia, até que chegaria ao momento em que tudo explodiria, a cena da janela na chuva. O tempo foi passando e Sandro continuava a se aproximar de Charlotte e Paulina com gestos de bondade. Ele preparava pratos delicados, oferecia palavras doces e, mesmo diante das respostas frias, não desistia. Para ele, cada sorriso que conseguia arrancar, mesmo que fosse breve e escondido, valia mais do que qualquer tesouro. Charlotte, porém, vivia em conflito. Por dentro, começava a sentir algo que não queria admitir. O calor das palavras de Sandro, a sinceridade em seus olhos, a forma como ele a tratava como se fosse única. Tudo isso a tocava, mas ela não podia deixar transparecer. Sua família esperava dela frieza, esperava que ridicularizasse aquele homem, que mostrasse ao mundo que não havia espaço para o amor em sua vida. Assim, Charlotte mantinha a máscara. Em público, zombava dele, ria de suas tentativas, chamava-o de tolo. Mas em silêncio, quando estava sozinha, lembrava das palavras dele e sentia o coração acelerar. Era como se Sandro estivesse lentamente abrindo brechas em sua armadura, e isso a aterrorizava. Para manter as aparências, precisava ser ainda mais cruel. Naquela noite, o destino preparou o palco para a cena que marcaria Sandro para sempre. O céu estava carregado, nuvens pesadas anunciavam a tempestade. Sandro, inquieto, caminhava pelo corredor da mansão quando ouviu vozes vindas de uma sala iluminada. Aproximou-se devagar e, pela janela entreaberta, pôde ouvir Charlotte conversando com outras pessoas. Ela falava com desdém, sua voz carregada de ironia. Aquele cozinheiro, Sandro, vocês acreditam que ele acha que pode me conquistar com palavras doces e pratos ridículos? É patético. Ele não passa de um tolo apaixonado, um homem sem valor. As palavras atravessaram Sandro como lâminas. Ele ficou imóvel, ouvindo cada sílaba, como se o mundo ao redor tivesse parado. O semblante dele foi mudando pouco a pouco. Primeiro a surpresa, depois a dor e, por fim, a tristeza profunda. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não se afastou. Ficou ali, preso entre a vontade de acreditar que era mentira e a realidade cruel que se desenhava diante dele. Nesse instante, a chuva começou a cair. Primeiro em gotas tímidas, depois em torrentes pesadas que batiam contra o vidro da janela e escorriam pelo telhado. Sandro saiu para o jardim, incapaz de permanecer ali dentro. A água escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas que não conseguia conter. Cada palavra de Charlotte ecoava em sua mente, repetindo-se como um martelo. Ele tentou acender um cigarro, como fazia sempre que precisava se recompor. Com mãos trêmulas, levou o isqueiro até a ponta, mas a chuva não permitia. A chama se apagava antes mesmo de nascer. Ele insistiu 1, 2, 3 vezes, mas tudo era em vão. O cigarro molhado, o isqueiro inútil e a tempestade implacável. No reflexo da água que escorria pelo seu rosto, Sandro viu a própria fragilidade. O homem que acreditava no amor verdadeiro estava ali, sozinho, derrotado, tentando se agarrar a um gesto banal para não desmoronar. Mas a chuva não deixava. Era como se o próprio céu estivesse conspirando para mostrar que não havia saída, que sua dor era inevitável. E assim, sob a tempestade, Sandro se deixou consumir pela tristeza. O cigarro apagado em sua mão era o símbolo perfeito de sua impotência. A chuva misturava-se às lágrimas, e cada gota que caía parecia carregar o peso das palavras de Charlotte.
Aquela noite da chuva marcou Sandro profundamente. Ele se sentiu despedaçado, como se todo o amor que carregava tivesse sido esmagado pelas palavras de Charlotte e Paulina. Mas mesmo em meio à dor, havia algo dentro dele que não conseguia morrer: a esperança. Ele ainda acreditava que, por trás da máscara cruel, existia uma Charlotte diferente, uma Charlotte que ele já havia vislumbrado em pequenos gestos, em olhares rápidos, em silêncios carregados de significado. Charlotte, por sua vez, não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que dissera ecoavam em sua mente, e a imagem de Sandro, encharcado pela tempestade, não saía de seus pensamentos. Ela sabia que havia exagerado, sabia que havia ferido alguém que não merecia. Mas o peso das aparências, o medo de se mostrar vulnerável, a pressão da família, tudo a havia levado a agir daquela forma. Nos dias seguintes, Charlotte começou a perceber que algo dentro dela havia mudado. O desprezo que fingia sentir já não conseguia esconder a dor de vê-lo distante. Sandro, mesmo ferido, não a tratava com rancor. Ele continuava a ser gentil, mas agora havia uma tristeza em seus olhos, uma sombra que antes não existia. E isso a dilacerava. Foi então que Charlotte tomou uma decisão. Pela primeira vez, resolveu enfrentar o que sentia. Procurou Sandro no jardim, onde ele costumava cozinhar ao ar livre, e o encontrou sozinho, preparando uma refeição simples. O cheiro suave das ervas se misturava ao ar fresco da manhã. Ela se aproximou devagar, hesitante, e disse com a voz trêmula: Sandro, eu preciso falar com você. Ele levantou os olhos, surpreso, e ficou em silêncio, esperando. Charlotte respirou fundo, e as palavras saíram como um desabafo. Eu fui cruel. Eu disse coisas que não sentia. Eu ridicularizei você porque tinha medo. Medo de sentir, medo de me entregar, medo de ser fraca diante da minha família. Mas a verdade é que você conseguiu alcançar meu coração. Eu não consigo mais negar. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez não havia chuva para escondê-las. Sandro a olhou por alguns segundos e então sorriu, aquele sorriso suave que sempre carregava. Ele se aproximou, enxugou as lágrimas dela com delicadeza e respondeu: Eu sabia que havia algo além daquela máscara. Eu nunca deixei de acreditar em você, Charlotte. Eles se abraçaram e, naquele instante, todo o peso das aparências se desfez. Não importava mais o que a família pensava, não importava mais o medo. O amor que Sandro carregava havia finalmente encontrado espaço no coração de Charlotte. O sol começou a surgir no horizonte, iluminando o jardim com tons dourados. Era como se o mundo inteiro celebrasse aquele momento. Sandro segurou a mão dela com firmeza e Charlotte, pela primeira vez, sorriu sem reservas. E assim, depois da tempestade, veio a redenção. O cozinheiro que acreditava no amor verdadeiro e a mulher que havia aprendido a temê-lo encontraram juntos um final feliz. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.